Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar na TV Bandeirantes, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, repercutindo uma rodada que não foi boa para o futebol do Rio Grande do Sul, com muito debate e com muita informação também, e, é claro, contando sempre com a sua participação. Tudo bem, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você que está aí nos assistindo. Então, participe com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participe! O Internacional perdeu o chamado jogo de 6 pontos para o Cruzeiro. O time do técnico Abel Braga despencou na tabela e já está 4 pontos atrás do líder. Os últimos 2 técnicos campeões brasileiros estavam em campo na noite fria de Caxias do Sul. O jogo valia 6 pontos. Inter e Cruzeiro tiveram um primeiro tempo equilibrado. Ataque de um lado, que se iniciou com esta saída errada de Dida, e de outro, com este chute de Otávio. Dagoberto bem que tentou abrir o placar, mas parou no goleiro colorado. Em lance individual, D'Alessandro arriscou de longe, mas não assustou o goleiro Fábio. Em seguida, o cruzamento do capitão do Inter foi direto para Fabrício, que de cabeça falhou na pontaria. Dali apareceu mais uma vez e levantou a torcida aos 26 minutos, quando soltou uma bomba que parou no travessão. O melhor ainda estava por vir. Dali chamou a responsabilidade. No fim, Diogo achou o Wellington, que abriu o placar. Inter 1-0. A comemoração durou muito pouco. Em cobrança de escanteio após bate-rebate na área, Ricardo Goulart deixou tudo igual para a tristeza dos colorados. Infelizmente tomamos um gol ali, uma bola confusa, né? O Ricardo Goulart acreditou na bola que estava saindo e a bola com efeito acabou indo pro gol. No segundo tempo, o Cruzeiro levou perigo assim que a bola rolou. O Inter respondeu. O Wellington Paulista chutou forte, faltou a pontaria. Depois o Colorado pediu pênalti ao cair na área. O lance seguiu e Otávio obrigou o Fábio a trabalhar um pouquinho. Dida transou ele neste lance. O jogo seguiu movimentado nos 2 lados. A Abel resolveu mudar, tirou Otávio que saiado e colocou o Eduardo Sacha. Aí o Inter chegou 2 vezes com perigo. Primeiro com o Juan, depois com o D'Alessandro. De nada adiantou. Quem fez tudo certo foi o Everton Ribeiro, que passou para o William. O atacante marcou o segundo do Cruzeiro, 2-1. Depois de 2-1 não, acabou o jogo. Nós igualamos o jogo, quando estava melhor ele fez 2-1. Aí é uma equipe madura, né? Uma equipe que veio para trás, esperou o momento para meter o facão. Eles fizeram o segundo gol no erro nosso. Aí o jogo acabou. Abel mudou de novo. Wellington e Valdívia. Entraram Jorge Henrique e Ilon. No Cruzeiro, o Everton deu lugar ao ex-colorado Tinga. Nos minutos finais, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Marcelo Moreno, decretou a vitória do Cruzeiro por 3-1. Pouco a pouco, os torcedores colorados foram embora e alguns vaiaram a atuação do time. Com a derrota, o Internacional perdeu a invencibilidade e ainda viu o Cruzeiro assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de Abel ocupa a 8ª posição na tabela com 12 pontos. Na próxima quarta-feira, recebe a Chapecoense aqui no Estádio Centenário em Caxias do Sul. E vencer os catarinenses virou obrigação para Abel. Sempre é obrigação, e agora, o próximo jogo, a gente tem que conseguir os 3 pontos. Nós tivemos praticamente 5 meses sem essa equipe perder. Tivemos muita humildade, muita grandeza quando vencemos e temos que ter grandeza também. E é assim que eu vejo a minha equipe. Já conversei com eles lá dentro e já pedi que nosso pensamento agora já volta para quarta-feira. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre o frango do Dida, sobre a derrota do Internacional, está despencando na tabela, sobre o porquê que o Abel disse que depois de 2-1 o jogo acabou. Vamos tentar entender isso aí. E antes o Ribeiro tem a sua mensagem, sempre muito importante. Agora é o momento Sky. Hoje assinou o Sky na oferta do dia, oferta que te dá futebol em alta definição e aos jogos da Copa do Mundo em alta definição, ganhou um segundo ponto da Sky. Isento de mensalidades. Não é sorteio. Assinou hoje, levou o ponto adicional. E além disso, também tem desconto
desconto na primeira mensalidade. Marcelo Gama, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade. Olha, na semana passada, a oferta era a seguinte. Você tinha o ponto adicional isento de mensalidade, ok? Mas hoje eu vou esquentar. É para fechar o mês com chave de ouro. Além do ponto adicional digital, você tem um HD que faz parte do pacote, mais um ponto digital isento de mensalidade. Quem ligar hoje até as 2h30 ganha 50% de desconto. 50% de desconto. A mensalidade, a primeira mensalidade, será de apenas R$ 49,90. E são 136 canais, 18 canais em alta definição. É Copa do Mundo! Como se você estivesse no estádio. Então liga, porque é hoje até as 2h30. E um detalhe. Instalamos em qualquer lugar do estado. Ligue aí, o telefone está na tela. 0800 009 6969, meu amigo Ribeiro Neto. Então não perca mais tempo, assine a tua Sky, ligue 0800 009 6969 e consulte as condições comerciais. Sky é você sempre à frente. Ligue 0800 009 6969. E é bom assinar, viu, Ribeiro? É bom o torcedor do programa assinar, porque talvez as fases quentes do Campeonato Brasileiro, os nossos clubes aqui sejam figurantes, sejam apenas participativos e a gente vai ver pela Sky a fase quente. Eu fiquei muito preocupado não só com a rodada, mas a gente vai falar do Grêmio em seguida, mas com essa queda do Internacional. 9 pontos disputados, 2 vencidos. É verdade que com o time prejudicado, com 5, 6 reservas nesses últimos 2 jogos, mas ainda assim um rendimento muito abaixo do que se espera. Muito abaixo. Existem circunstâncias, Meneghetti, que explicam de alguma forma o que aconteceu ontem e elas passam exatamente pelas ausências do Internacional, o Arangues, o Alex, Alan Patrick, enfim, todos os desfalques importantes. Mas a matemática, ela não vai considerar essas circunstâncias quando estabelecer que o Inter tropeçou dentro de casa. E outra coisa, não foi só por causa disso. O Inter teve algumas individualidades também muito abaixo. O Internacional tem hoje estabelecido como seu jogador da lateral direita até o Gilberto voltar da Copa do Mundo, o Gilberto que está mal, o Diogo, que é um jogador abaixo. Do mundo não, do Torneio de Toulon, né? É isso aí, o Torneio de Toulon, obviamente. Mas que volta depois da Copa do Mundo. É um jogador que também não está num bom nível. E para mim o que mais me preocupa, tá? Porque quando a gente discutir aqui que o Otavinho não está jogando nada, que o Diogo não está jogando nada, nós estamos falando de jogadores que daqui a pouco nem titulares são, e não são. Agora, o goleiro do Internacional, pelo menos em 3 jogos, foi comprometedor até agora. E foi um dos principais responsáveis por tropeços no Internacional. O Dida vive uma péssima fase. E se não se recuperar logo, o Internacional terá um sério problema, porque a reposição também não é boa. Eu estou assustadíssimo com o goleiro do Inter. Só sobre o Dida, antes que o Chico, o Bellini e o Ribeiro comentem o jogo, enfim, eu quero só registrar que para mim ontem, esse frango de ontem me lembrou assim aqueles gols que o Tafarel conseguia tomar do Jorge Veras. Sim. Um negócio assim, eu acho que ele só posso entender se ele subestimou. Foi um gol difícil de fazer, a cabeçada do Ricardo é um lance difícil. A bola é difícil, é improvável que aquela bola entre no gol e parece que ele subestimou. Que foi um frango, olha, impressionante. Não, e o terceiro foi falha também. Bola passou entre ele e a trave. Eu considero falha, não frango. E acho até que o Valdívia atrapalhou demais o Dida nesse lance, né? O Dida tava com a mão na bola. E aí o Valdívia deu uma pichotada daquelas. Chico, vai me desculpar, Chico. Tá analisando, eu vou discordar de ti, tá analisando o histórico do Dida aqui no Rio Grande do Sul, até então é um bom histórico, tá bem. Só que se é o Muriel que toma esse galo aí, tu tá sentando o pau nele. Mas depois do que o Valdívia fez, eu acho que foi falha. Acho que ele falhou ali, porque a bola passa do lado do braço dele, depois que o Ricardo cabeceia. Tô analisando o lance, e não o Baldassi tá analisando a performance do Dida. Eu tô me pegando o lance. O lance é frango, mas é frangaço, gente. Não, eu acho que na verdade faltou ali velocidade. Bom, tu tá explicando por que ele... agilidade. Agilidade. Demorou demais. Aí é preocupante, viu, Ribeiro? Se é isso aí, vai faltar em outro lance, né? Agilidade, velocidade. Mas é um jogador de 40 anos. É claro, mas isso já vinha acontecendo. Eu também não acho que tenha sido frango. Acho que foi falha, e falha decorrente exatamente do que o Ribeiro está dizendo. O cabeceio é muito em cima dele, ele não tem reflexo suficiente para mexer o braço e impedir a passagem da bola. Ele achou que a bola fosse sair ali, muitos tiveram essa dúvida. Ele subestimou o lance. O lance era completamente improvável. O Meneghetti fala em histórico, mas o histórico recente do Dida é de falhas determinantes contra o Botafogo, de falha contra o
Qual foi o outro? Contra o Curitiba. Contra o Curitiba. Spalmou a bola. Exatamente. Então, é um histórico recente assustador do Dida. E essa bola é defensável, ó. Claro. Mas foi em cima dele. Mas olha ali. Bola bate. Aí pra mim, o jogador que tá falando tem que ter feito a falta, o pênalti. Podia ser expulso, mas ali faz a falta. Na linha do pênalti, praticamente, ele tá chutando. Eu tenho duas convicções do jogo. Ontem eu assisti o jogo inteiro. Para mim, está comprovado que o grande jogador do Inter esse ano é o Arangues e ele faz uma falta fundamental para a organização do time. E a segunda coisa é que o Cruzeiro sobra na competição. Sobra. Tu olha para o banco do Cruzeiro, ele vai fazer substituição, ele bota o William, ele bota o Tinga. Essa é outra coisa assustadora do campeonato, tá? Mesmo que sirva como justificativa o Inter ter desfalques ontem, o fato é que se tu imaginares, a partir de agora, os dois melhores times do campeonato, que são o Cruzeiro e o Fluminense, quando tiverem muitos desfalques, que eles têm, por exemplo, o Fluminense, quando sai o Conca, vai jogar o Cícero, que está sendo contratado. Quando sai o Sobis, vai jogar o Wellington Nem, que está sendo contratado. Tem Fred e Walter, né? Tem Fred, tem Walter. Embora o Fred não sei se vai ficar, né? Depois da Copa. Aí ontem o Cruzeiro com todas essas opções. É Borges, é o William, que já é muito bom jogador. O Inter, quando precisou das suas reposições, elas não deram resultado. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Eu quero analisar também um outro contexto que é o que mais me chama a atenção, que na verdade mais me preocupa. Mais em relação ao jogo de ontem, porque, a grosso modo, nós todos falamos aqui que os desfalques com certeza prejudicaram o Internacional. A campanha do Internacional, o Inter era primeiro e eu pedi para vocês analisassem a campanha do Inter dentro de um contexto maior. É que o Inter vinha jogando bem, né? Ele era primeiro e vinha jogando bem, Ribeiro. Pois é. Vinha jogando bem. É mais ou menos, tá? Nos últimos jogos até não. Mas olha só, o Internacional disputou 7 rodadas e pegou um time de ponta. Jogou 4 em casa e 3 fora. E está fazendo uma campanha que agora o coloca no 8º lugar. Sabe o que é isso? O que é isso? Ah, mas o Inter está bem próximo do líder. Tá bom, beleza. Só que o Inter pegou uma tabela muito favorável a ele. Olha os times que o Inter pegou. E agora tá aí, ó. Assino embaixo de tudo que disse o Ribeiro sem botar nada mais. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. O campeonato está muito no começo, é normal oscilar. O Internacional perdeu não apenas alguns desfalques e aí não teve reposição. Nós não podemos fazer só essa análise. O Internacional perdeu a referência da defesa, que era o Paulão, a referência do meio, que era Arangues e Alex, e a referência da frente, que é o Rafael Moura. De qual time tu tira todos esses jogadores e ele vai manter o mesmo desempenho? Eu quero lembrar que o Cruzeiro ontem tinha 5 ou 6 desfalques também. Tirando o Arangues. Sim, mas o Cruzeiro... Mas é que tem um baita grupo. Aí é que tá. Peraí um aí pouquinho. É que tá. Só um pouquinho. Então... E nós estamos falando do time que é diferente. Cruzeiro e Fluminense. Só um pouquinho. O Alex, eu concordo contigo, e o Arangues, que é indiscutível. Agora, tu me elenca aí. O Paulão, Estava bem, Ribeiro. Porque eles estavam bem, Ribeiro. Aí tu pode até não gostar dos jogadores, mas estavam rendendo bem. Não é que viraram referência. Ribeiro, não é essa a questão, Ribeiro. Tem que olhar o que eles estavam rendendo. Eles estavam rendendo bem. Tua tese dos adversários do Inter é verdadeira, mas presta atenção nisso. O Internacional perdeu meio time. O Wellington Paulista não deu a resposta na vaga do Rafael Moura. O time não deu, né, Chico? E uma outra coisa, Meneghete. Eu faço muitos elogios ao Abel Braga, que eu considero um grande treinador de futebol, mas ele tem um defeito que para mim é muito significativo, que é o tratamento aos jovens. Claro que ontem estava jogando o Valdívia, o Diogo, o Otavinho, mas porque precisava, porque não tinha mais quem colocar. E o que ele fez com o Ailon ontem é quase uma covardia. O Ailon, que nós estamos pedindo que apareça e tenha oportunidades, foi colocado ontem aos leões, jogado aos leões num jogo praticamente perdido. Foi, repito, para mim quase uma covardia e eu não gosto da maneira que o Abel trata os jovens. Tá bem, só que o Rafael Moura não estava. Aí o Wellington Paulista é o titular. Ele não está dando conta do recado e o Internacional precisa empatar ou virar o jogo. Ele tem que buscar uma reposição para o Wellington Paulista. O Ailon nunca jogou com o Abel Braga. O Ailon só jogou no time B, foi o melhor jogador e nos encantou. E nunca apareceu porque o Abel, ao contrário